bom dia! 18 de julho. Nesta data, há exatamente 34 anos, a paisagem do Paraná amanheceu tomada pelo branco da geada. Mas ninguém achou a cena bonita. Os pés de café, principal produto do estado naquela época, ficaram queimados de tal forma que todos tiveram de ser derrubados. Hoje, o Meu Paraná conta o que aconteceu naquele dia e fala das consequências que se arrastam até os dias de hoje. Inapelável, definitiva e dolorosa. Da noite para o dia, a realidade produziu duros adjetivos. Perdeu a cor, amanheceu negra no norte do Paraná. Um cheiro de vela, quase que de um velório. Cheiro de morte. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. Na alvorada de 18 de julho de 1975, os termômetros registraram 3,5 graus negativos no abrigo. Na relva, -9. Os arquivos da época desfazem qualquer dúvida a respeito do que aconteceu. Um frio sem igual que torrou os cafezais do topo à raiz. Quem testemunhou recorda que um aviso gelado já tinha chegado no dia anterior. Quando foi 3 horas da tarde, chegou um frio tão grande que o pessoal, muitos não aguentaram trabalhar. Descemos da roça e embora, e se prevenir. Um cataclismo, diriam alguns. Uma tragédia, constataram outros, chocados com a única certeza daqueles dias. O Paraná nunca mais seria o mesmo. O que era verde acabou. 14 anos antes, o Eldorado norte paranaense chegou a cultivar 1.790.000 hectares. Extraiu do campo 21.400.000 sacas, um recorde. Em 1975, o café já tinha perdido terreno, é verdade, mas o negócio ainda era, com léguas de folga, o principal responsável pelas montanhas de dinheiro que circulavam por aqui, até aquele 18 de julho. A cidade, até então movida pelo combustível do café, sentiu mesmo o baque, agravado à medida em que se passavam os meses. No ano seguinte, a produção foi zero. Edifício América, os 15 andares no centro de Londrina, ainda abrigam negociadores de café da cidade e da região. Mas o movimento por aqui hoje não é nem a sombra do que foi na década de 70. Aqueles dias de 1975 trouxeram uma ressaca que subiu por esses elevadores para nunca mais ir embora. É a mesma coisa que você enterrando um herói, o toque de silêncio, a corneta a todo vapor, baixa seu som e sai todo mundo calado. O herói era o café, íntimo de seu Milton há 60 anos. Foi certamente por isso que doeu tanto. No dia da geada negra, um clima de velório tomou conta do prédio onde ele passou a vida toda apurando, com os olhos e com o paladar, as melhores variedades. Todo mundo desolado, amargurado, sofrendo. As notícias invadiram as manchetes, interferiram nos negócios. Daniel vendia e comprava milhares de sacas todos os dias. Só chegava aqui na porta do prédio, era fila para a gente entrar. Gente querendo vir fazer negócio? Vender café. Grupos internacionais que vinham, americano, japonês, inglês. Sumiram. Desapareceram. Tivemos aí em torno de 25 também a 30 empresas exportadoras comprando café diretamente na fonte. Fora os representantes, que tinham também autonomia para comprar 20, 30, 40, 50 mil sacas de café ao dia. Não é o mês, é ao dia. Esse era o café no Paraná, hoje não tem mais, filho. 26 milhões de toneladas, quantidade que os armazéns do antigo Instituto Brasileiro do Café eram capazes de abrigar. No auge, na década de 60, o extinto IBC chegou a emprestar outros espaços para dar conta de guardar a produção. Mas o cenário foi mudando e armazéns como este, hoje, estão servindo para outras finalidades.
ficaram por aqui as lembranças. Vai virar estacionamento o imenso galpão por onde caminha Francisco Barbosa Lima, ex-funcionário do IBC, hoje ligado ao Ministério da Agricultura. Barbosa é outro que confirma, a geada apressou o ritmo das transformações. Muitos produtores já vinham em função de vários fatores de desestímulo à cafeicultura. Havia problema com preço, havia problema com mão de obra, com a mudança da legislação trabalhista, havia o incentivo da produção mecanizada. Então, tudo isso era um conjunto de fatores que estimulavam o produtor à mudança de atividade do café. Não deu outra. Num espaço de menos de um ano, 300 mil hectares de café foram erradicados, segundo um levantamento feito pelo próprio IBC. Era a confirmação de um fenômeno que já se desenhava. A chegada do milho, da soja, a lavoura branca e a partida de homens, mulheres, famílias inteiras que ficaram sem trabalho e tiveram que buscar outros caminhos. Realmente dramático. Mas para onde foram essas pessoas é o que nós vamos ver no próximo bloco. Felizmente, o Paraná não tem registro de catástrofes naturais que tenham provocado um grande número de vítimas. Mas um fenômeno natural ocorrido em 75 mudou completamente a economia do nosso estado. A geada daquele ano acabou com os cafezais, deixando milhares de paranaenses sem emprego. A geada de 75 foi o golpe de misericórdia. O café já padecia com sucessivas ondas de frio da década de 60 e mais. Os fazendeiros não receberam bem as novas leis trabalhistas. Para os patrões, a legislação que nascia representava retrocesso. Mais impostos, risco de ações na justiça. Em meio a tudo isso, a lavoura foi desaparecendo. Os empregos no campo também. E para onde foram aqueles homens e mulheres que ganhavam a vida garimpando ouro verde? Muitos migraram para outros estados ou fizeram o caminho de volta. O IBGE apurou. 2,5 milhões de trabalhadores saíram do Paraná entre o fim dos anos 60 e o fim dos 70. Essa população saiu para Rondônia, saiu para o Mato Grosso, saiu para o que hoje é Tocantins, saiu para o Mato Grosso do Sul, né, e até para Roraima. Até. Quem permaneceu se viu obrigado a trocar o campo pela cidade. Nem todo mundo encontrou emprego na zona urbana. Só sofrimento, privações. E a geada negra pariu uma categoria de trabalhadores que cresceu sob os efeitos do sumiço do café. Vieram para a cidade e não conseguiram um trabalho, seja no comércio, na indústria, na cidade, e ficaram na cidade, mas trabalhando no campo. Os boias-frias. Os boias-frias. O historiador Rogério Ivano, responsável pelo Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, afirma: o sem rumo, a multidão sem café, foi parar na periferia. Existe um crescimento vegetativo da pobreza local, né? E também uma migração, né, de pequenas cidades aqui no entorno e que vão, evidentemente, à periferia. O cenário da Fazenda Ouro Verde, em Cornélio Procópio, confirma o que dizem os estudiosos. A propriedade já empregou 2.000 lavradores. Hoje hospeda o silêncio. Esse galpão da fazenda ainda guarda uma antiga máquina de beneficiamento do café. Nela, os grãos eram descascados e em seguida separados conforme o tamanho. Funcionando, isso aqui fazia um barulho danado. O barulho que não sai da cabeça de quem viveu o auge de uma época e também estava aqui quando tudo chegou ao fim. ...61 anos de idade e amigos que partiram. Sebastião Furão, que era um grande amigo meu, colega de trabalho, né? Venício,
A família Joaquim Cruz, que morou aqui, família dos Leônidas. Frio de 75 começou a acabar com o sonho desse pessoal. Zé Vitor não partiu. Viu a chegada da soja a cada verão, do trigo no inverno. O patrão dele é o Wilson Baggio, 83 anos, 17 geadas. Muitas lições. A principal delas, saber a hora de mudar de rota. O empresário não pode ser atávico. Ele fica grudado nas coisas. Ela não deu. Precisa ter economia. Dá prejuízo, dá. Larga. Você pode ter o coração do tamanho que vier. A conta vem e acabou. O credor tem direito de receber e vai. Mas nem o trauma impediu que muitos persistissem. Hoje, o estado ainda cultiva cerca de 100 mil hectares de cafezais, agora mais amigos da pesquisa. Nos corredores do Instituto Agronômico do Paraná, o IAPA, doutora Everly se agita. Ela é uma das responsáveis pelo Alerta Geada, um serviço que avisa os agricultores quando o perigo se aproxima. Por mais devastador que tenha sido, o inverno de 75 dificilmente provocaria tantos estragos hoje. Nós monitoramos a partir de 72 horas e com 48 horas de antecedência da geada, nós avisamos se vai ou não gear. Esses boletins são diários, independente se vai gear ou não. Caso haja geada, no boletim é informado que vai ocorrer a geada, a intensidade e os locais. Avisados, os produtores tratam logo de proteger as mudas mais novas. Escondem as plantinhas sob a terra vermelha. E esse não é o único remédio. As sementes desenvolvidas pelos pesquisadores permitem uma recuperação mais rápida da planta em caso de perdas. Foi um aperfeiçoamento na implantação da cultura do café na nossa região. E o plantio adensado possibilitou o cultivo de mais café em menos área. Os pés se aproximaram na roça, diminuíram de tamanho. Mudou o jeitão de plantar. Ao invés de esperar 4 anos para produzir, em 2 anos já está produzindo 30, 50 sacos por hectare. Mas não é porque a planta se recupera mais rápido, porque tem mais planta num espaço menor de... Justo. E assim, o responsável por tantas transformações também se transformou. Um herói da resistência. Herói temperamental. O café levou de Zé Vitor os amigos, mas deixou o sorriso. Monopolizou os humores de Wilson Baggio. Em troca, ofereceu riqueza. Tirou a euforia de um edifício inteiro, mas manteve intacta a gentileza de Daniel e Milton. O café despachou para outras bandas o sonho de lavradores. Tirou as cores de um dia de julho, mas ainda é alvo de paixões que resistem, não importa o tamanho das geadas. Eu parando como bolsista, eu vou levar umas mudas de café, porque eu não tenho plantio, eu vou deixar ela crescer no meu jardim. Protegida da geada, né? Protegida da geada. Vou ficando, até enquanto eu aguentar. E se um dia o café voltar? Eu estou aqui para cuidar. Nós chegamos ao fim desta edição, mas na semana que vem a gente volta trazendo os encantos de uma região que atrai os amantes dos esportes radicais. É Tomazina. Não perca. Até sábado que vem. Tchau.